Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a bala no Penedo de São Lourenço. Rapaz morre baleado no alto do Brasil. Jovem assassinado a golpes de faca perto do cemitério de Igaraçu. Rapaz assassinado na residência no Cabo de Santo Agostinho com um tiro de espingarda 12. Final de semana registra 3 assassinatos de mulheres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 4 de abril de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 48 horas, final de semana em Pernambuco, foram registrados 24 homicídios. 10 dos crimes ocorreram no interior e 14 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 944 assassinatos, sendo 539 crimes no interior e 405 no Grande Recife. Um rapaz sem nenhum documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 5, em pertinho da loja Limodas, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima ainda chegou a ser levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Curado 2, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. O delegado Gilderley Gondim, do DHPP, esteve no local investigando o caso. Francisco Luiz dos Santos, um homem com 56 anos de idade e profissão não informada. Ele foi assassinado com golpes de faca peixeira e golpes de barra de ferro no sítio Serrote da Guia, zona rural de Salgueiro. O suspeito do crime foi preso em flagrante, Fernando Santos e Silva. O corpo de Francisco Luiz dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Um rapaz identificado apenas como Guilherme, também conhecido pelo vulgo de Ureia, foi assassinado com disparos de arma de fogo em uma casa. Em cima da cama, ele estava na residência dele, na rua Mata Grande, em bairro de Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. Teve a casa invadida, o quarto, e foi assassinado a bala. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e costumava dormir com a porta aberta, sem se preocupar com nada, pois não houve nenhum tipo de arrombamento. A casa estava aberta quando os criminosos invadiram e cometeram o crime. O corpo de Guilherme Ureia foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. José Meira de Souza Filho, um homem com 58 anos, residente na rua Jaboatão, no bairro de Peixinhos de Olinda, foi assassinado a golpes de faca peixeira lá na Travessa Belo Jardim, Peixinhos, por Roselane Carla Pereira dos Santos, de 28 anos de idade, que foi presa e autuada em flagrante no DHPP. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de José Meira de Souza Filho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O autônomo Amaro Severino da Silva, com 52 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no primeiro andar de um imóvel, local de trabalho dele, na rua Aniceto Varejão, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por 3 elementos que fugiram em seguida em um carro Fox branco. De acordo com informações, ele havia negociado uma motocicleta e alguém estaria devendo dinheiro a ele. Essa linha de investigação da polícia. O corpo do autônomo Amaro Severino da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Antônio Campos. Luciano Alves Toteio, um homem com 43 anos, e Eric Barbosa Neves de Lima, de 20 anos, residentes na Avenida Luxemburgo, no bairro da Embiribeira. Eles foram baleados na Avenida Luxemburgo por elementos desconhecidos. Eric morreu no local e Luciano ficou ferido, sendo levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Embiribeira. A polícia está investigando ainda essa tentativa de duplo homicídio. O Emerson Amorim Silva, de 25 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no loteamento Invasão, ao lado do mercadinho da vereadora Neide,
em Lagoa do Carro. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e a vítima ainda chegou a ser levada para o hospital local, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Um jovem com cerca de 20 anos de idade foi encontrado morto a facadas, estrangulado, estava inclusive amarrado em um campo de futebol, à margem da BR-423, pertinho da barragem do Neves, que fica em Jucati, no interior do estado. A polícia segue investigando o caso e o corpo da vítima encontra-se no Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru. Everton dos Santos Firmino da Silva, de 24 anos de idade, e Isaquias José da Silva, eles trafegavam de motocicleta quando foram emboscados e assassinados a bala no sítio Boqueirão, zona rural de Panelas, no interior do estado. A autoria e os motivos do duplo homicídio ainda estão sendo investigados pela polícia. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Ayrton Lucena da Silva, um cidadão de 54 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira durante uma briga na rua Afonso Ferreira, bem no mercado público, no centro de Cortês. O suspeito do crime, Ivanildo Honório Rodrigues, foi preso em flagrante. Ele, inclusive, durante o crime, ele ficou ferido. Foi uma briga com essa faca peixeira. Ele matou Ayrton e ficou ferido. Ele foi levado para o hospital local. O Ayrton, que morreu, ainda chegou a ser levado para o hospital local, de onde o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O servente Vinícius da Silva Costa, de 30 anos de idade, foi encontrado morto, amordaçado e vítima de estrangulamento na rua Geraldo Leonel da Silva, no bairro da Boa Vista, em Caruaru, no agreste do estado. O corpo encontra-se no IML e a polícia continua investigando o caso. Reinaldo José dos Santos, de 46 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no estabelecimento dele, uma lanchonete localizada no sítio Manjolo, zona rural de Feira Nova. Um elemento desconhecido cometeu o crime. O criminoso estava com a camisa enrolada na cabeça. O corpo de Reinaldo José dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Elias Antônio da Silva, este rapaz foi assassinado a bala na rua Rua 2, na zona rural de Santa Maria da Boa Vista. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ligadinhos com a gente aqui na Jornal. Barbosa, taxista da rampa da pediatria do Hospital da Restauração. Barbosa, no momento, está em Camaçari, no estado da Bahia. A família de Germano, motorista aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Ele mora no Conjunto Beira-Mar, ele e a esposa Vera Lúcia Fernandes e os cunhados dele, José Aldo Fernandes e Alineida Freire, que moram em Camaragibe. Laiana da Esmaltaria está no Janga, em Paulista. Também toda a turma na Ceasa sintonizada com a gente, inclusive o presidente Gustavo Melo e os diretores Rafael Suassuna, doutora Patrícia e Paulo de Tarso, e também o segurança Ziel. Seu João Jorge Jato nos produtos igual estão lá em Igaraçu. Zé do Óculos, Zé do Óculos está na loja dele no início da Dantas Barreto, bem pertinho do edifício Igaraçu. No Córrego de Unipapo estão lá ligados com a gente, Pai Velho da Oficina Lisboa, que é conhecido como Touro Presidente do Vampiro, o primo Sargento Fernando e Zenon, que é o conhecido Velho debaixo da cama. Os amigos sempre ligados com a gente, o perito criminal Severino Arruda, Glorinha Veronese, Bill Careca e Mônica do Caruá estão nos aflitos. Edgar Alvirrubro do Alto Zé do Pinho, Edmilson em Prazeres, Maria José, Sérgio Dias em Camaragibe, Lourdinha Oliveira também ligada com a gente, e a cantora de forró Silene Araújo também está sintonizada com a gente aqui na Jornal. Minha gente, a violência contra mulheres, a coisa foi séria nesse final de semana. Foram 3 mulheres assassinadas. Daqui a pouquinho a gente fala nesses crimes. Mas vamos falar de mulheres que foram vítimas da violência também, mulheres agredidas a bala, faca. Olha, a Thaís Rosa da Silva, 19 anos de idade, ela foi agredida a golpes de faca peixeira na rua Manuel Olímpio Cavalcante, em Lagoa de Itaenga. Uma outra mulher teria cometido o crime. Sueli Maria Gomes da Silva, 26 anos de idade, que fugiu em motocicleta. Ela tentou conseguir fugir, mas foi agarrada e presa em flagrante. Thaís Rosa da Silva foi levada para o hospital local e depois removida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Daniela Anselmo Rodrigues, de 22 anos de idade, e Maurício Soares da Silva, 26 anos, foram agredidos a golpes de facão
no projeto Maria Tereza, no bairro em Petrolina. E o suspeito da tentativa de homicídio, duplo homicídio, Denilson Wagner da Silva, de 26 anos de idade, está sendo procurado pela polícia. Daniela e Maurício foram socorridos no hospital local. Norma Neudijane Lopes Neves de Almeida, de 53 anos de idade, ela foi espancada em casa na rua Maria Feitosa, no bairro Santa Teresa. Suspeito, o ex-companheiro dela, Paulo José de Almeida, que está sendo procurado pela polícia. Norma Neudijane Lopes Neves de Almeida foi socorrida no hospital local e depois removida no Regional do Agreste, em Caruaru. Jovem assassinado a bala no Penedo de São Lourenço. Rapaz morre baleado no norte do Brasil. Jovem assassinado a facadas perto do cemitério de Igaraçu. Rapaz assassinado na residência no Cabo de Santo Agostinho com um tiro de espingarda 12. Final de semana registra 3 assassinatos de mulheres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Final de semana registra 3 assassinatos de mulheres. Foram 3 mulheres assassinadas neste final de semana no estado. Uma das vítimas, Caroline Alencar Santos, de 24 anos, foi assassinada na própria residência na Rua da Gameleira, distrito de Abreu do Una, em São José da Coroa Grande. 2 homens saíram de um manguezal, pularam o muro da casa dela, invadiram a residência e meteram bala, ceifando a vida dela, Caroline Alencar Santos, que, segundo informações, seria usuária de drogas. A segunda mulher assassinada foi Vitângela França de Oliveira. Ela foi assassinada e um rapaz baleado, Flávio Rolim de Almeida Santos, 22 anos de idade. Isso aconteceu na Avenida Antônio da Costa Azevedo, nos prédios invadidos no bairro do Jardim Brasil, em Olinda. Os 2 e outras pessoas estavam bebendo no local quando um elemento chegou e disparou vários balaços. Ela, Vitângela França de Oliveira, foi atingida por 15 disparos, mais ou menos nessa faixa, 15 tiros, levada para a UPA da cidade de Tabajara, mas já chegou sem vida. Flávio Rolim de Almeida Santos ficou ferido e foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Peixinhos. E a terceira mulher assassinada, Juliana Eduarda de Almeida Pereira, 29 anos, foi um triplo assassinato. 3 pessoas mortas, entre elas a Juliana. Os outros mortos, Emerson Silva Santos, jovem de 22 anos, e um rapaz ainda não identificado. Os 3 foram assassinados com disparos de arma de fogo numa localidade, uma oficina localizada na Rua Rabilo, no bairro do Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. Segundo informações, o local era usado para desmanches de motocicleta e também adulteração. Por sinal, algumas peças de motos, produtos de roubos, foram encontradas no local. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal e a polícia segue investigando este triplo assassinato. Ana
Ana Camila Demésio Xavier, de 20 anos de idade. Ela sofreu ameaça de morte com revólver. Ela, inclusive, a Ana Camila, está grávida e mora no bairro Luiz Gonzaga, em Vitória de Santo Antão. O atentado praticado pelo companheiro dela, Carlos Alberto Alexandre de Faria, 62 anos de idade. Ela tentava deixar o lar, disse que ia sair, que não queria mais viver com ele, e aí ele, não aceitando o fim dessa separação, começou a ameaçar ela, apontou a revólver para a cabeça dela, e aí, por pouco, ela não foi assassinada. Ana Camila Demésio Xavier, de 20 anos, procurou a polícia e prestou uma queixa e haja violência contra a mulher. Mais uma vítima de atentado, Neile Rafaela da Silva Ferreira, 27 anos de idade. Ela e Gilson Jefferson Dantas da Silva, de 29 anos, foram baleados. O casal estava dentro de um carro Celta branco e, ao passar pela rua 48, no bairro do Jardim Paulista, em Paulista, sofreram um atentado. Os dois foram feridos a bala e foram socorridos no hospital Miguel Arraes, em Paulista. Marcos Vicente de Souza, com 41 anos de idade. Este foi baleado em um bar no Alto Santo Antônio, em São Lourenço da Mata. Atentado praticado por 2 elementos desconhecidos que fugiram na motocicleta. Marcos Vicente de Souza foi atingido no peito, no rosto e na bunda e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Vitor Maurício Mendes de Limes, que foi agredido a bala na Avenida Joaquim Nabuco, no bairro do Varador, em Olinda. Atentado de autoria e motivos desconhecidos. A vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA da cidade da Bajara. Leandro Alisson Vasconcelos Alves, um rapaz de 26 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua da Mangueira, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, e o suspeito do atentado, Daniel Silvano dos Santos, está sendo procurado pela polícia. Leandro Alisson Vasconcelos Alves foi socorrido na emergência do Hospital Dona Helder Câmara, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Dona Maria José do Monte está completando hoje idade nova. Isso, ela mora na rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro, e é esposa do delegado Paizinho. O meu xará, Eliel é esposo da recepcionista do HR, Janaína Ramos, e o casal é pai de João Vitor, toda a família já reunida para mais tarde um almoço. Dona Lelinha mora no Alto Nova Olinda, em Águas Compridas, e ela é mãe de Gilson, do depósito de bebidas da Rua Vietnã do Norte, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o Tenente Luiz Antônio da Silva, o Sargento Francisco Raimundo da Silva e as pensionistas Tânia Maria Muniz Silva e Maria do Carmo do Nascimento. Estão de plantão na portaria da emergência geral do Hospital da Restauração as recepcionistas, as Janaínas, a Ramos, esposa do meu xará Eliel, que está aniversariando hoje, e Otília, esposa de Wilda Bono Metério, e também Clécia, filha de Cátia. Os maqueiros de plantão, André, Ricardo, Silvano, Pablo do Bloco Cirúrgico, Eduardo da Clínica Médica, Rinaldo e também Índio. E a gente agradece os nossos irmãozinhos operadores aqui da Rádio Nova. Evandro Chaves, o Chaveirinho, Outro César, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Aldo Leite, Big Alves, Carlos Santos e nosso unido, que é o Avanildo Cerqueira, que está aqui comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar a primeira página e a Supermanhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria, daqui a pouquinho. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Hamilton Francisco Pereira, um rapaz de 34 anos, profissão não informada, residente na rua Altolândia, no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. Ele foi agredido com disparos de arma de fogo na Avenida João de Barros, na Boa Vista, por elementos desconhecidos. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Fábio Ferreira, ele sofreu um atentado a bala em frente à residência dele, na rua Doutor Benigno Jornal de Vasconcelos, na Coab, no Recife. 2 homens numa motocicleta. Segundo informações, Fábio Ferreira, existem 2 irmãos bem parecidos com ele. Um dos irmãos seria usuário de drogas e o outro
costuma aí pegar dinheiro emprestados com agiotas. A polícia tem 2 linhas de investigação. O Fábio Ferreira, ele prestou queixa no DHPP, não foi atingido, sofreu esse atentado, compareceu ao DHPP, onde prestou queixa. Jefferson José Arraes da Silva, de 30 anos de idade, foi alvejado por vários disparos de arma de fogo na rua Santa Luzia, em Escada. O suspeito, um tal de César, ex-companheiro da atual mulher da vítima, Jefferson José Arraes da Silva, foi socorrido na emergência do hospital local. Everaldo Severino da Silva, este foi agredido a golpes de faca peixeira na rua 15 de novembro, Rua do Abrigo, em São Caetano. O suspeito, um tal de Laércio Palito. A vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a bala no Penedo de São Lourenço. William Xavier dos Santos, um jovem de profissão e residência não informadas. Ele foi assassinado ontem por volta das 9 horas da noite com disparos de arma de fogo na Rua das Papoulas, no bairro Penedo, em São Lourenço da Mata, tendo sido ainda levado para o hospital Petronila Campos. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. O corpo da vítima foi removido do hospital Petronila Campos para o Instituto de Medicina Legal. Rapaz morre baleado no Alto do Brasil. Jean Pereira da Silva morreu baleado ontem à noite na rua Turvinha, no Alto do Brasil, Alto Santa Terezinha, zona norte do Recife. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo do jovem Jean Pereira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Lembrando que nas últimas 48 horas no estado de Pernambuco foram registrados 24 assassinatos, foram 24 homicídios. 10 dos crimes ocorreram no interior e 14 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 944 assassinatos, sendo 539 no interior e 405 no Grande Recife. Jovem assassinado a facadas perto do cemitério de Igaraçu. Jefferson Alves de Santana, um jovem foi assassinado a golpes de faca peixeira ontem por volta das 11 horas da noite, num bar. Ele estava no bar do Gera, que fica por trás do cemitério de Igaraçu, quando foi assassinado com golpes de faca peixeira por um elemento desconhecido. Jefferson Alves de Santana ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a unidade mista lá de Igaraçu, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Rapaz assassinado na residência no Cabo de Santo Agostinho com um tiro de espingarda 12. Renato José da Silva, um rapaz de 36 anos de idade, profissão não informada. Ele foi assassinado ontem à noite com um disparo de arma de fogo bem na cabeça, um tiro de espingarda 12, quando estava dentro de casa, na rua 22, no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. A polícia investiga se a morte dele tem a ver com uma briga aí entre vizinhos. O corpo de Renato José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.